Olá, crianças, bom dia! Nós estamos hoje aqui em mais uma EBD Kids em casa. Tia Catiene, que alegria você aqui comigo, para a gente apresentarmos, para nós apresentarmos ao Senhor, né, este culto de adoração a Ele e que as crianças venham ser muito bem-vindas, não é mesmo? Verdade, tia Sandra, que bom estar aqui, né? Mais uma EBD Kids em casa. E o que a gente está fazendo com esse instrumentozinho? Como é o nome dele? Ah, será que as crianças conhecem? Será? Eu acho que elas conhecem. Como é o nome desse instrumento? É o pandeiro. Pandeiro. É um instrumento muito importante, sabe por quê? Porque ele é fácil de tocar, não é? A gente vai aprendendo, ó. Com o tempo, a gente vai pegando o ritmo, vai aprendendo. Eles podem pedir até para a mamãe comprar. Isso aqui é uma coisa baratinha. Baratinho, né, de plástico, ele é baratinho. De plástico, ele é um profissional. que qualquer lojinha que vende brinquedos para criança vai encontrar. E também eles podem nos acompanhar, sabe como? Ah, até esqueci de trazer 2 colheres, pegar 2 colheres, colocar uma de costas para outra e vai batendo na colherzinha, Faz um sonzinho, fazendo né? um som, Que legal, batendo numa é caixinha. Tampinha, é é a latinha de leite, de né? leite. Ah, pode pegar, pode fazer um tamborzinho. Será que vamos desafiar as nossas crianças? Vamos. Será que eles podem começar a fazer os seus instrumentos em casa? Fazer uma bandinha, né? Pode fazer uma bandinha para poder tocar e nos acompanhar. Vamos no próximo culto, né? Eles estarem com os instrumentos, né? Pra gente louvar o Senhor. E eles podem também contar pra gente, ó. Aí deixar nos comentários o que achou, se vai fazer seu instrumento também. Depois, se quiser, pode até mandar fotos pra gente ver como foi bonitinho eles louvando ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor? Quem será que está feliz? Está feliz, tia Catiene? Demais, tia Sandra. Hoje muito, muito feliz. Ah, muito feliz, porque Deus, Ele é a nossa força, Deus que nos abençoa. Verdade. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E depois as outras coisas serão acrescentadas à nossa vida. Né? Então nós vamos louvar ao Senhor com esse corinho. Será que as nossas crianças sabem? Ah, eu espero que sim. Nós já cantamos aqui, não já? Cantamos, já. Eu acho que sim. Vamos louvar então com esse corinho bem maravilhoso? Vamos lá. Pode bater com palmas, bater as palmas, bater aí numa caixinha que você tiver em casa. Faz um barulhinho para louvar ao Senhor junto com a gente. Use o seu corpo para louvar o Senhor. Isso, vamos lá louvar ao Senhor? Vamos cantar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Corinho, não é? Louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. É tão bom louvar o Senhor, né? Maravilhoso. Participar, estar aqui participando. Maravilhoso. É muito bom. Vamos continuar cantando? Vamos. Sabe um corinho que eu estava lembrando? Aquele que diz assim, que o telefone do céu é a oração. Se você quer discar, é com o joelho no chão. Diz que uma vez, duas ou vezes. 3, mas se não atender, diz que outra vez. Diz que outra vez. A oração, então, é o nosso telefone, a nossa comunicação com Deus. Quando a gente quer falar com Deus, a gente fala com Ele através das nossas orações. Tia Catiene, podemos orar de qualquer jeito? Ah, não. Será? Orar assim, correndo, Deus abençoe, amém, e vai dormir. É assim que a gente ora? Isso não é nenhuma oração, né? Não é nenhuma oração. Temos orar e falar com Deus. Isso, né? Falando com Deus de uma forma igual eu estou conversando com você. Exatamente. Chamar Deus ali, para sentar do seu lado, conversar com Ele em oração. Então vamos cantar esse corinho? É bem bonitinho e fácil de aprender. Vamos lá? Vamos lá?
O telefone do céu é a oração. Do céu é a oração. Eita, errei tudo. Que uma vez, duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. Ai, Isso, que bom. Orar ao Senhor. Mesmo assim como eu estava aqui cantando e na hora eu errei, às vezes nós erramos até, Catiene, na hora da gente orar, sabia? Verdade. Nós começamos a orar, também, desanimamos, né? e erramos, isso é natural. Mas a gente deve ficar ali sempre persistindo e falando, não, eu vou orar, vou conseguir. E aí a gente vai começando a ter o hábito de conversar com o Senhor. E Deus, Ele sempre responde às nossas orações. É verdade. Vamos cantar novamente? Vamos cantar lá? Dessa vez sem erros. Sem erros, tia Sandra. Vamos eu lá, então? Eu não quero errar. Vamos lá? lá. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. Isso, amém. Muito bem. Que nós possamos sempre louvar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado. E agora nós estamos já caminhando para outra parte da nossa história, que nós vamos agora ler o versículo bíblico, nós vamos aprender do Senhor Jesus mais, nós vamos também orar e nós vamos contar aqui a história de hoje, que vai nos falar muito sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. A tia Catiene foi ali buscar a minha Bíblia e nós vamos ler lá no livro, olha só, lá no Novo Testamento, lá no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago, olha só, nos fala Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B do versículo, nos fala algo muito importante, que está escrito lá bem assim, olha só. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de uma pessoa muito obediente a Deus, ela é muito poderosa, criança. Ela é muito poderosa, por quê? Porque Deus ouve os seus filhos. Deus ouve a todo aquele que clamar a Ele com o coração aberto, sabe? Com o seu coração ali transbordante de alegria. Deus ouve quando você também tem o Senhor Deus como seu único Salvador. A Bíblia nos fala de tantas histórias que pessoas escolheram acreditar em outros deuses, escolheram pensar que outro Deus podia responder suas orações. Estranho isso, não é? Mas é verdade. A Bíblia nos conta muitas histórias de pessoas que se enganaram a escolher deuses para eles mesmos. E hoje nós vamos contar uma história muito linda. É uma história muito especial, que ela está registrada lá no livro de Juízes. No capítulo 17, capítulo 18, nós vamos encontrar essa história. O povo de Israel, há muito tempo atrás, vivia sempre assim. Eles erravam, contavam que muitas vezes eles precisavam assim, de ouvir a palavra de Deus. Mas crianças, eles estavam assim, sabe de que forma? Seguindo a outros deuses. Em outras histórias que eu contei aqui, nós falamos até sobre a história de Gideão, vocês estão lembrados? Ali também mostrava exatamente isso. O povo tinha abandonado o Senhor Deus. E o povo de Israel, novamente, deixou-se levar pelo pecado. E existia um rei, crianças, esse rei, o nome dele era Acabe. O rei Acabe, então, ele era um rei assim que não estava
seguindo os mandamentos do Senhor. E ele tinha uma esposa, a esposa dele era idólatra. Sabe o que é ser idólatra? É você adorar outras coisas a não ser o Deus verdadeiro. E ela adorava outros deuses. Na casa deles tinha altares de adoração a esses deuses que não respondem. São deuses falsos, sabia? E ali, a esposa dele, então, Jezabel, ela colocou toda a nação de Israel a se perder por causa desses deuses. E ela adorava vários deuses e tinha um que se chamava Baal. Isso, o nome dele era um deus Baal, mas não era o Deus verdadeiro que eu conheço e que você conhece. E o que aconteceu então? Deus ficou alegre com aquela situação? De forma alguma. Deus ficou muito triste quando ele viu que o seu povo, o povo que ele tinha livrado de tantos males, que tinha tirado lá do Egito, estava adorando um Deus falso. Nossa, o coração de Deus ficou muito triste com essa situação. E aí Deus levantou um profeta chamado Elias. O profeta Elias, então, ele apareceu ali no cenário dessa história. E Deus disse para ele, falar para o rei, que não iria chover mais sobre a terra. Crianças, olhem só, não ia chover mais sobre a terra. As plantas iriam secar. Os animais iam morrer sem a água, os rios iam ficar sem água, a situação ia ficar muito difícil, muito complicada. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi, crianças. E aí foi passando por aquela situação de seca, de fome naquele lugar. As pessoas começaram a sofrer muito, mas Deus tinha falado através do profeta Elias. E isso trouxe para o coração do rei Acabe muita raiva do profeta Elias. Ele achava o quê? Que Elias era o culpado deles estarem passando por essa situação de fome, de seca que estava acontecendo ali em Samaria, onde o rei Acabe governava. E então, crianças, a esposa de Acabe, Jezabel, ela era uma mulher maligna mesmo, ela era muito má. Sabe o que ela fez? Ela mandava ir atrás de todos os profetas para matá-los. Já imaginaram? Houve até uma vez que o profeta Elias, ele teve que se esconder em uma caverna para não ser encontrado, para não ser morto. Como era cruel essa mulher. Ela era muito maligna. Ela era uma mulher assim que não tinha nada de Deus na vida dela. E ela queria destruir os profetas. E Elias, então, ele foi para um lugar, numa caverna, e ali ele era alimentado pelos corvos, né? Pássaros que Deus mandava levar carne para ele bebia da água do ribeiro. E então ele ficou ali muito tempo, até que se passasse aquele furor, aquela raiva da Jezabel que ela tinha pelos profetas. Mas aí Jezabel ordenou para matar profetas. Mas Deus tinha um plano especial na vida daqueles profetas, crianças. Sabia que Deus levantou, sabe quem? Obadias. Obadias era exatamente o mordomo, um servo que trabalhava para o rei. E Obadias, então, ali em secreto, ele escondeu 100 profetas. Ele escondeu, alimentou aqueles 100 profetas sem Jezabel saber, sem o rei Acabe saber, porque Deus tinha um plano especial. Mas aí eles conseguiram ainda assim eliminar alguns profetas e foi algo terrível, crianças, que aconteceu. Passaram-se 3 anos e meio, aquela seca continuava, a fome continuava. Deus então levantou ali o profeta Elias. E Elias, então, teve que se encontrar. Deus mandou que ele fosse falar ao rei Acabe. E Elias foi, então, até Obadias. E ali Obadias até temeu de levar aquele profeta para falar ali com o rei. Mas Deus estava no controle de tudo. E quando Deus está cuidando, crianças, de todas as situações, não há o que ter medo. E então, o profeta foi ali, chegou naquele rei e falou para ele, ó rei, eu vim aqui dizer ao Senhor uma coisa. O Senhor está fazendo algo errado. O Senhor deixou de seguir os mandamentos de Deus. Está adorando outros deuses? Como assim? Não é adoração ao Deus verdadeiro? O Deus criador dos céus e da terra? E ali o rei Acabe ficou pensando naquela palavra. E ele disse, o rei Acabe, como estava com muita raiva, pensando que ele era o culpado de toda aquela situação, e ele falou assim, olha, rei, eu tenho aqui algo para dizer para você. Eu vou subir ao monte, lá no Monte Carmelo, e aí você manda todo o povo ir para lá. Já imaginaram
todos daquela cidade irem para um monte. E assim ele fez. Será o que aconteceu naquele monte, hein, crianças? Ah, Elias então era um homem de oração. Ele orava, Deus respondia as suas orações. Deus respondia as orações dele. Ele uma vez orou para uma mulher que tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ali Deus multiplicou a farinha e o azeite. Ela fez bolo para ele, ele comeu, ela deu o alimento para os filhos. Depois o filho dela morre e ele vai lá e ele faz uma oração e Deus ressuscita o filho daquela mulher. Deus fazia muita coisa através da vida de Elias. Não porque Elias era bom, mas porque Elias era um homem obediente à palavra de Deus, assim como nós lemos lá no versículo. E ali então Elias falou, olha, rei, manda todo mundo ir para o monte. E aí todos foram para o monte. E leva também os profetas de Baal, os profetas do outro rei Zazerá. Pode levar todos os profetas, porque ali eles vão se encontrar comigo lá em cima. E assim ele fez. Elias então subiu aquele monte, chegou lá no monte e também ele ficou lá e falou assim, olha, agora vocês vão aí fazer o sacrifício de vocês. Pega aí um novilho, pega aí um cordeirinho, vai colocar em cima do holocausto, vai fazer um altar e aí você vai, olha lá, você vai pegar e vai colocar um cordeiro em cima daquele altar. E vocês vão clamar ao Deus de vocês. Vocês não têm um Deus que chama Baal, outros deuses aí? Clame, olha, busque esse Deus, fale com ele, chore, grite, fale bem alto com ele que ele vai responder vocês, não vai? E Elias sabia que não ia acontecer isso, mas ele falou, olha, então vocês clamem, crianças. E aquele povo ali ficou, os profetas, olha só, eles ficaram de manhãzinha, desde cedo, até sabe que horas? Ao meio-dia, clamando, responde Baal, e Baal nem ouvia e nem respondia. E eles começaram a clamar, e aí o profeta Elias disse, olha, clama mais alto, grita mais alto aí. Quem sabe o Deus de vocês ele está dormindo, ou quem sabe o Deus de vocês está viajando, ou ele saiu para resolver alguma coisa. Continue clamando. Mas Elias sabia que nada iria acontecer, criança. E você? Será que você acha que aconteceu alguma coisa? Será que esse Deus poderia responder? Não. Eles ficaram ali até meio-dia gritando. E a Bíblia diz que eles pegaram instrumentos de corte, facas, e começaram a retalhar o corpo deles. E o sangue ia derramando. E eles ali ao redor, pulando, rodando ao redor ali, crianças. E eles não conseguiam fazer com que Baal respondesse. Ouve, Baal, responde. E Baal estava nem aí para o clamor daquele povo, sabe? Porque Baal não é o Deus verdadeiro. Ele não era Deus verdadeiro. E ali nada aconteceu. Então Elias falou, todo o povo, vem para cá. Chamou todo o povo. Elias chamou todo o povo. E o povo se reuniu ali, ficou observando. E Elias foi construir um altar. Elias pegou as pedras, as 12 pedras que simbolizavam cada uma das tribos de Israel. Ele foi colocando as pedras e foi fazendo o altar. Colocou um novilho em cima daquele altar. Quando ele colocou aquele novilho em cima do altar, já estava tudo preparado. Mas algo ainda faltava. Ele falou assim, olha, busquem água, muita água, busquem água. E aí eles começaram a buscar água, aqueles cântaros de água. Começaram a buscar, ele falou assim, jogue por cima aqui da lenha, jogue por cima do holocausto, jogue essa água aí, até ficar bem molhada. E eles pegaram, crianças, jogaram água uma vez. Elias olhou, viu a água escorrendo, ele tinha feito assim um lugarzinho que se chama rego, né? Para a água correr, mas a água continuou escorrendo. Ele falou, não, jogue mais água, mais uma vez. E o povo foi lá, pegou aqueles cântaros pesados de água, jogava em cima, ficou bem molhado. Elias falou, não, vai mais uma vez. E, por certo, foram 3 vezes. Naquelas 3 vezes, crianças, jogaram aquela água, então, como é que ficou aquilo dali? Encharcado, cheio de água, ficava pingando aquele tanto de água. Mas ele falou assim, ele tinha falado, olha só, que quando clamassem a Deus, ele tinha até falado para os profetas, aquele que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E os profetas não ouviram isso e nem Baal respondeu. Mas quando Elias jogou aquela água ali, crianças, ele orou. Elias levantou a sua voz a Deus
E ele orou e disse: ó Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque. O Senhor é Deus que criou os céus e a terra, e o Senhor é Deus que me fez fazer isso daqui. Agora, Senhor, responde a minha oração. Crianças, naquele momento, ó, fogo do céu caiu. A Bíblia diz que caiu fogo do céu, e foi tanto fogo que consumiu aquele cordeiro, consumiu aquele holocausto, aquela oferta, aquela água toda, que foi muita água que ele jogou. Aquela água toda foi assim sugada por aquele fogo. Não ficou um pingo de água ali, criança. Sabe por quê? Porque Deus respondeu a oração. Deus respondeu a oração de Elias, que era um homem muito obediente a Deus. Ele obedecia tanto a palavra do Senhor, ele estava sempre atento aos mandamentos de Deus. E ali, Deus precisava de mostrar que ele é o Deus verdadeiro. E ele tinha que mostrar para aquele povo: olha, não adianta ficar buscando outro Deus, adorando outro Senhor, porque nenhum vai fazer milagres, nenhum deles é verdadeiro. Então o povo naquele momento viu com seus próprios olhos que eles estavam diante de um homem obediente a Deus e que Deus é Deus verdadeiro. E ali o povo começou a se inclinar em oração, em adoração a Deus, ajoelharam naquele lugar e ficavam: Deus é o Deus verdadeiro, Deus é Deus verdadeiro, esse é o Deus, esse é Deus. E assim, crianças, quando tudo aquilo ali já tinha aparecido, não é? Aquele poder de Deus tinha sido demonstrado ali, o que Elias fez? Elias mandou que prendessem aqueles profetas, que fosse atrás daqueles profetas, prendessem aqueles profetas. E depois, mais lá na frente, eles foram todos mortos. Foram mortos aqueles profetas. E ali Deus mostrou que ele é Deus de verdade. E o povo, então, se voltou para a palavra de Deus. É muito triste, criança, quando alguém deixa de ouvir a palavra do Senhor, quando deixa de acreditar nos milagres que Deus faz. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que Deus ele não se importa com a nossa situação de pecado. Ele vai fazer com que nós possamos assim ter novas condições. A tia Catiane vai trazer para mim aqui as figuras do plano da salvação, que nós vamos contar agora, que ela vai mostrar para a gente aqui. Então nós vamos ver o quê? O pecado chegou e trouxe para o homem uma situação de tristeza, de vergonha, mas Deus trouxe alegria. Pode vir aqui, tia Catiane. A tia Catiane vai ali buscar para a gente e já já ela vai voltar ali para pegar os visuais para a tia mostrar para vocês. E então, quando Deus vê o pecado do homem, Deus olha e faz assim: nossa, o homem está pecando, o homem está pecando. O inimigo, ele até achou bom quando Adão e Eva, eles pecaram. Sabe por quê? Porque eles acharam assim que tinha sido o fim, crianças. Mas não foi o final, porque Deus providenciou um meio especial, um meio maravilhoso de salvação. E isso, tia Catiane, olha só, Deus mostrou ali um meio especial, porque nós, quando nós estamos em pecado, olha o nosso coração, tia Catiane, fica sujo, não é? Fica sujo. Fica sujo, fica cheio de mancha. E aquele povo lá estava assim, né, com o coração escuro, cheio de mancha, cheio de pecado. Mas, tia Catiane, a gente erra todo dia ou não? Ou será que nós somos melhores que as crianças, a gente não erra, não? Não, a gente erra também. A gente erra também. Todos os dias. Todos os dias. Precisamos orar, pedir perdão ao Senhor, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E ali, olha só, o pecado daquele povo estava lá, se mostraram ali, né? O pecado. Mas Deus, ele teve um plano especial, que foi de quê? De trazer vida. Vida eterna para mim, para você, para aquele povo também ali. Por quê? Porque Deus mandou o seu único filho, Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer aqui, ó, numa cruz. Numa cruz para perdoar os nossos pecados. Ah, mas sabe o que é lindo nessa história? Que Jesus não continua morto. É verdade. Tem pessoas por aí que veem Deus, põe Jesus aqui, ó, penduradinho numa cruz. Fica lembrando dele morto, né?
Não. Lembra dele morto, aquela aparência de sofrimento, porque ele sofreu mesmo, de verdade, por nós. Mas aquela aparência de sofrimento, ela não existe mais. Ficou morto só 3 dias, né? No terceiro ressuscitou. No terceiro dia ele, ressuscitou. E é o sangue dele que derramado sobre o meu pecado, sobre o seu pecado, sobre o nosso pecado, que nos dá a vida eterna. É verdade. Então você aí do outro lado, você pode crer. Lá em Atos 16, versículo 11 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você e sua casa pode ser salvo por Jesus. Pode ter a salvação, a vida eterna para sempre com o Senhor. E o Senhor quer isso de nós. Quer que o nosso coração, se abra para que Ele venha morar no nosso coração. E a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é muito especial. Ele alcança a minha vida, a sua, a nossa vida. E é por isso que hoje nós estamos aqui, graças a esse grande amor dele. É verdade, assim. O amor é tão maravilhoso que, olha, dá vontade de ficar aqui até amanhã falando, mais dias, falando desse grande amor de Deus. A Bíblia fala que ele é muito grande, é um amor tão especial. E Deus pode te abraçar nesta manhã. Você pode entregar o seu coração para Jesus, fazer com que Jesus venha morar dentro do seu coração. Convide ele aí para que ele venha habitar no seu coração. E nós já estaremos encerrando a nossa aula de hoje. Não é, tia Catiene? É verdade. Passou tão rápido. Passou rápido demais. A gente queria até ficar mais, mas depois nós vamos nos encontrar em outras EBD Kids em casa, Deb Kids em casa, para a gente louvar ao Senhor. Então, vamos encerrar esse momento? Eu não queria, não. Né? Mas tão linda a história. Muito linda a história, né? A palavra do Senhor se renova e a gente aprende cada vez mais quando escuta mais uma vez aquela história. Verdade. Acho muito lindo. Realmente, como foi importante, né? Aquilo que aconteceu naquele momento lá no Monte Carmelo, com o profeta Elias, e que você tenha fé que o Senhor responde realmente às orações, né? E Ele responde mesmo, assim como respondeu o profeta Elias, Ele vai responder às nossas orações. Você basta crer. Acreditar no Senhor. Acreditar no Senhor. Então, agora só nos resta dizer o quê? Tchau. Tchau. Que o Senhor Paz do Senhor, né, a vida de vocês. Paz do Senhor e até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. E nós nos veremos daqui a alguns dias, viu? Verdade. Continue ligadinho na Deb Kids em casa. Um beijo. Abraço.